Os museus atribuem papel central ao público, mas nem sempre foi assim. Estes espaços destinavam-se a poucos, sábios e nobres. A partir do final dos anos de 1980, os anseios e as necessidades do público foram ampliados. Hoje podemos dizer que o visitante é a razão de ser dos museus. O Museu de Artes e Ofícios ele é importantíssimo. Para mim, como colecionadora, que hoje não sou mais proprietária de nenhuma dessas quase 3.000 peças que estão aqui dentro, e é importantíssimo para toda a sociedade brasileira. Nós somos o único museu de artes e ofícios que o país tem. Somos o único reduto de todas essas peças que compõem o universo de 23 ofícios, muitos deles esquecidos e perdidos pelas páginas aí da nossa história. As escolas, as universidades, os turistas de um modo geral, o cidadão e a cidadã comuns que entram e saem desse museu para aprender, quando nada, a respeitar a nossa civilização brasileira. Diferentes ações fazem uma ponte entre o público e a obra. Essa mediação favorece o acesso físico, intelectual e sensorial do patrimônio museológico e permite ao visitante compreender e interpretar os significados do acervo. Então, a gente acredita que nós só aprendemos, o ser humano só aprende quando ele é tocado, não é? Quando ele se emociona com o objeto de aprendizagem. Então, esse é o papel da mediação, é garantir, é tentar perceber como que esse encontro do sujeito vai se dar com o objeto. Bom, cada educador ele tem uma tarefa que não é fácil. Ele precisa ser plástico o suficiente porque ele vai criar uma interlocução com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, com pessoas de baixa escolarização, com pessoas com alta escolarização. Na grande maioria das vezes, nós temos um grupo de educadores das mais distintas áreas do conhecimento. E o nosso desejo, o nosso esforço cotidiano é formar esses educadores. Os museus têm diferentes públicos: organizado, espontâneo, eventual, frequentador, com necessidades especiais e até o não público. Para cada um são desenvolvidas estratégias e abordagens específicas. O nosso atendimento vai variar de acordo com o perfil do público. Atualmente a gente conta com 7 opções de caminhos, que podem ser escolhidos pelos professores, dependendo do tema que ele trabalha em sala de aula. A gente chama esses caminhos de trilhas. São mais de 2.500 objetos. Então, mesmo que a gente tivesse 5, 10 horas, a gente não conseguiria explorar tudo, né? Então, essas trilhas, elas são eixos temáticos que a gente desenvolve durante a visita. A gente passa por uma parte do museu. E isso também é para o visitante voltar, né? Todo o espaço que você visita, ele não se esgota em apenas um momento. A gente já tem uma formação ampla para atendimento do público cego, a gente já sabe se deslocar com as pessoas, a gente já bolou estratégias de ação junto a esse público. Para os surdos, a gente já se qualificou, toda a equipe do educativo já tem uma formação mínima em Libras, então a gente consegue pelo menos se comunicar, né? A gente tem uma intérprete também para poder ajudar nesse processo. Além disso, a gente busca sempre conhecer esse grupo antecipadamente. Antes da visita dele aqui, a gente vai até as instituições e conhece um pouco do perfil do grupo, conversa com os professores desses alunos para saber o que é que eles estão estudando, para que a visita esteja atrelada aos conteúdos da sala de aula. Nós recebemos sistematicamente os públicos, o público estudantil. E ele é uma grande chave, não é, para um encontro com esse não público. É muito comum
não é, nós termos os alunos que vieram visitar o museu durante a semana, não é, como atividade escolar, voltarem ao museu com seus pais, com seus familiares. Outra questão que o museu faz um investimento muito grande é na parceria junto com os educadores. São inúmeros projetos destinados e focados na formação desse educador como um multiplicador da ação educativa do museu. Além da ação educativa, o museu ele conta com alguns projetos, né, culturais, como o ofício da música, o ofício da palavra, que são momentos de encontro aí com os músicos, com os autores, junto ao público. E o Aula de Museu, ele é uma verdadeira aula de museu. É um projeto casado junto da escola. A gente oferece uma ida e um dos nossos educadores vai até o interior da escola e desenvolve uma série de atividades, não é, que se destinam à educação patrimonial como um todo, ou seja, que objeto é esse que o museu guarda, quais são as funções de um museu, não é? Como que a gente interage, como que a gente se encontra nesses espaços de guarda de memória e a partir daí, depois de 15 dias, depois de um mês, essa escola ela visita o museu efetivamente. A gente tem aqui um momento do educador, é um encontro mensal que a gente convida os professores para virem aqui. Nesse momento do educador, a gente faz uma reflexão com eles acerca do museu, sobre a temática do museu, conhece um ofício mais profundamente. Então a gente também entende que é preciso ouvir. Se a gente não souber ouvir quais são os desejos dos professores, quais são os objetivos deles com as visitas, a gente não consegue fazer um trabalho bacana. Achei muito legal, nunca tinha vindo aqui antes. Eu fiquei escutando histórias, gostei das duas histórias que eu ouvi. Eu recordei muita coisa aqui do meu tempo de infância, que eu fui criada na fazenda. Porque tem muitas pessoas que não sabem ali o que é o moinho da água, né? O arado. Eu acho que voltar no passado, me deu muita saudade. As fiadeiras, né? Ali, eu lembro da minha avó fazendo renda para colocar nas anáguas da gente, né? E ferro, que a gente usava aquele ferro de carvão para passar roupa, né? Tudo isso a gente não viu mais. Eu estou maravilhada, completamente abismada com o que eu estou vendo aqui, com a delicadeza da montagem, com a parte museográfica que mostra tão bem todas as profissões antigas em extinção ou as que já estão extintas. Me emocionou muito.